Bom dia, Radiodiálise. Aqui quem fala é o Lucas Luz e hoje nós estamos com um convidado mais que especial que é o Pedro Góes. O Pedro é formado pela Faculdade de Medicina de Vassouras e em Heidelberg. Tem residência em Nefro pela Unicamp e doutorado e pós-doutorado pela USP. Pedro, você tem um diploma duplo alemão, é isso? O Pedro fez bastante pesquisa com tubulopatia e hoje trabalha no Royal Brisbane and Women's Hospital em Brisbane, na Austrália. Olá, Lucas e ouvintes. Muito obrigado pelo convite para participar do seu podcast, que já tem bastante popularidade no Brasil. Eu vi que você recebeu nefrologistas bastante renomados aí em edições prévias. Sim, eu tenho a formação dupla da Faculdade de Medicina no Brasil e fiz 4 anos da Faculdade de Medicina em Heidelberg, na Alemanha. Eu atualmente trabalho no sistema de saúde público aqui da Austrália, que é o Queensland Health. É um dos maiores sistemas de hospitais aqui da Austrália. E muito obrigado pela introdução aí. Meus últimos anos no Brasil, eles foram em São Paulo, e eu tive o privilégio de ser aluno de doutorado e pós-doc do professor Antônio Carlos Seguro, no Laboratório de Investigações Médicas, no LIN 12, da Faculdade de Medicina da USP. Eu me identifiquei muito com a linha de pesquisa do professor Seguro, e que está sempre focado em tentar responder perguntas que são bem relevantes na prática clínica e levar essas questões para a bancada, né? A gente brinca que é o bedside to bench and back again, né? São bem interessantes as pesquisas que ele realiza no laboratório dele. A minha tese ela foi completamente diferente da linha de pesquisa que depois eu segui no pós-doc. Eu tive muita sorte com os meus projetos durante o doutorado, porque vários deles tiveram resultados positivos, e aí eu pude escolher qual dos projetos defender como tese e quais iriam continuar como pós-doc. Essa parceria aí com o professor Seguro ela foi muito produtiva, ela rendeu para a gente 9 publicações em revistas renomadas, 6 capítulos de livro, que foi de 2012 a 2017, que foi logo antes de eu me mudar para a Austrália. E eu cheguei aqui em fevereiro de 2017 como fellow no Royal Brisbane, e atualmente eu continuo trabalhando no Queensland Health, mas numa outra cidade mais ao norte. Bacana. Chama atenção a escolha aí pela Austrália, que é um baita centro, né, para nefrologia, principalmente pela questão organizacional. Há um tempo atrás eu fiz um review em peritoneal e me chamou a atenção o ENSDATA. E as melhores evidências, as evidências mais organizadas sobre os fatores de risco para falha técnica da terapia peritoneal parecia vir de bancos de dados australianos e da Nova Zelândia. E como que a Austrália se organiza para fazer essa assistência prática virar um Big Data? Não, muito interessante você trazer esse assunto. A Austrália e a Nova Zelândia, ela tem sistemas de registro de saúde muito organizados, né? Na nefrologia, o OneData é um dos exemplos, né? Tem também sistema de doação de órgãos, sistema de doação de doadores vivos de rim, e também outros registros. Um deles eu faço parte do Steering Committee, que é o registro de biópsias renais, e ele é um registro que a gente implementou inicialmente aqui em Queensland, mas com a ideia de que isso seja um registro nacional, né? O OneData, ele é um registro de incidência, prevalência, desfecho e complicações de pacientes com doença renal crônica terminal, diálise e transplante. Ele tem base na South Australia, que é um estado daqui da Austrália, e ele existe desde 1977. E ele funciona como um principal guia de qualidade clínica, assim. O interessante é que o OneData ele tem um sistema de suporte financeiro que vem de várias fontes, né? Isso inclui governo federal australiano e neozelandês, que fornece subsídio para o funcionamento, porque é caro você manter um registro desse, né? De organizações sem fins lucrativos e de fomentos de pesquisa. Então,
vários projetos de pesquisa dentro do ONESData recebe grants de pesquisa e são fomentados por esses grants nacionais e internacionais. É interessante que o ONESData, como eu te disse, assim, é um projeto caro porque ele emprega gente, ele tem gerentes de projeto, tem estatísticos, tem funcionários administrativos, mas também tem muita gente voluntária trabalhando. E essas pessoas, esses voluntários são nefrologistas, né? E que eles são divididos em working groups, em grupos de trabalho, que vão desde grupos de trabalho de hemodiálise até diálise peritoneal, mas também tem grupos de trabalhos específicos para a Austrália e Nova Zelândia, que são, por exemplo, grupos de trabalho de aborígenes australianos e de Maori, que são os nativos da Nova Zelândia. Eles também têm grupos de trabalho de consumidores, de pacientes, e é muito legal isso, como eles fazem o engajamento com consumidores e pacientes. E como um registro da Australásia, né, Australasia, que a gente chama aqui, ele depende basicamente de pessoas inserindo dados, né? Então, cada unidade e cada departamento de nefrologia é responsável por inserir os dados próprios. É interessante que essa inserção de dados ela é voluntária, assim, as unidades de diálise não recebem nenhum dinheiro ou nenhum fomento para inserir os dados, mas como esses dados são muito relevantes para políticas públicas, e eu vou falar isso depois, você consegue uma adesão de quase 100% dos centros de diálise. Bom, duas coisas chamam a atenção. A primeira é que, se ela não é obrigatória, ela ser feita, né? E aí a gente tem, numa história recente, nesse sentido, uma boa evolução na tentativa de fazer registros brasileiros aqui também, inclusive de biópsia renal. E eu ia fazer uma pergunta, mas que já me pareceu óbvia a resposta, é se tu acha que essa aquisição aí de data mesmo, de dados, isso contribui muito positivamente aí para a assistência. Eu acho que sim, consideravelmente. Não somente para a Austrália, como você já mencionou antes, os dados avaliados ou gerados pelo ONESData, eles contribuem para a nefrologia internacionalmente, né? O resultado dessas análises de dados que são feitas por várias pessoas, eles são constantemente traduzidos assim em políticas públicas e para melhora de desfechos, né? Além disso, muitas das questões que são geradas ali no ONESData, eles viram projetos de pesquisa e ensaios clínicos, né? Porque você começa analisando um banco de dados, onde você levanta uma questão, um problema, e você vai olhar na literatura, não tem uma resposta para aquele problema. Então, isso gera ideias para serem testadas em ensaios clínicos, né? Um exemplo disso, eu queria ressaltar, como você já disse, da diálise peritoneal, a história dos indicadores de peritonite associada à diálise peritoneal. A análise de dados do ONESData demonstrou, lá pelos anos 2007, 2008, que a prevalência era alta, era 0,5 episódios por paciente ano. E essa análise de incidência, de prevalência, desculpe, foi um incentivo para a criação de várias melhorias de qualidade da diálise peritoneal. Isso começou, então, em 2009. Parte dessa iniciativa foi estabelecer indicadores de performance para ser atingidos nacionalmente, e as unidades de diálise ou de diálise peritoneal recebiam relatórios de como elas estavam indo e recebiam ainda um comparativo de como elas estavam indo em relação às outras unidades de mesmo tamanho no país. Então, isso era um incentivo para fazer melhor. Outras estratégias ainda nessa linha de tentar resolver o problema dos altos índices de peritonite associada à diálise peritoneal, inclui publicação de call for action papers, de elaboração de diretrizes nacionais. A gente tem a CARI, né, que é o grupo as diretrizes australianas em nefrologia. CARI é CARI, que significa Caring for Australians with Renal Impairment. Então,
esse problema levou, então, a uma iniciativa para incluir isso em guidelines. E, além disso, eles focaram nos jovens nefrologistas. Então, todo ano, eles fazem o PD Academy. É uma vez por ano, e são 2 dias, um final de semana só dedicado à diálise peritoneal. Inclui palestras, workshops, como prescrever, inclui contato com pacientes. É muito legal, eu tive a oportunidade de participar do PD Academy há 2 semanas atrás, e foi muito bacana, assim. Então, todas essas medidas que eu mencionei levou a taxa de peritonite para o patamar de 0,3. Então, isso parece pouco, mas reduziu para abaixo do que é o recomendado pelos guidelines da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal, né? Outra coisa interessante assim do ANSData que eu tenho que mencionar, ele dá bastante suporte para os nefrologistas daqui para fazer pesquisa, para fazerem pesquisas epidemiológicas. Então, qualquer nefrologista na Australasia, ele consegue usar dados não identificados de pacientes do ANSData. Você tem que redigir um projeto, ter uma aprovação do comitê de ética local seu, e aí você faz uma solicitação para o working group específico para autorizar você a receber os dados. Eu estou começando um projeto agora na diálise peritoneal, e vai ser o meu primeiro projeto em conjunto com a ANSData, que eu estou procurando comparar. A diálise peritoneal está crescendo muito aqui, principalmente em áreas regionais. A gente chama de áreas regionais, são as áreas não metropolitanas, né? E eu quero analisar os dados dos últimos 10 anos aqui da Austrália em diálise peritoneal para avaliar o uso e o crescimento e os padrões da diálise peritoneal nessas áreas regionais e comparar elas com as metropolitanas. Outra coisa que agora tu falando em pesquisa me veio na cabeça que quando eu estava lendo o teu currículo para te apresentar, me chamou a atenção que tu fez iniciação científica no laboratório do Harold Zurhausen, que ganhou um prêmio Nobel. Como é que foi isso aí, Pedro? Lucas, foi uma oportunidade única. Eu fiz iniciação científica em um dos laboratórios do professor Zurhausen, e eu estava no segundo ano da faculdade de medicina. Foi uma iniciação científica com bolsa, e na época uma bolsa era bastante generosa para um estudante de graduação. A iniciação científica foi financiada pelo DAAD, né, que é a Agência de Fomento para Estudantes de Pós-Graduação Estrangeiros da Alemanha, e foi um estágio que foi facilitado pela IFMSA, que é a International Federation of Medical Students Association, um nome grande, mas é bem conhecido no Brasil aí, entre os estudantes de graduação, para intercâmbio. Eu altamente recomendo, se a gente estiver aí na audiência, acadêmicos de medicina ouvindo a gente, procurem nas suas instituições e procurem fazer um estágio através da IFMSA, porque são estágios muito legais. Sobre o professor Zurhausen, assim, eu tive a oportunidade de participar em reuniões mensais do laboratório com ele. Foi uma iniciação científica de 6 meses, assim. É uma pessoa brilhante, simples, humilde pra caramba. Ele ganhou o prêmio Nobel alguns anos depois do que eu terminei a minha iniciação científica lá, acho que uns 8 anos depois, foi 2008 que ele chegou a ganhar. Ele ganhou pela descoberta do HPV e a associação do HPV com o câncer de colo uterino. Ele chegou a ganhar e dividir esse prêmio com o Luc Montagnier e com a Sinussi, que descobriram o vírus do HIV, assim, de alta importância. Mas foi uma experiência muito legal e que contribuiu bastante assim para despertar o meu interesse em pesquisa. Bacana, muito legal. É sempre bom saber esses atalhos aí, porque muitas vezes o acadêmico e o próprio nefrologista, ele tenta fazer a pesquisa, mas ele não sabe os meios de arrumar fomento, mesmo que ele esteja ligado a instituições dentro de programas específicos. Tem alguns atalhos que só com o tempo realmente a gente consegue, e essas instituições internacionais, elas oferecem bolsas
que se não são divulgadas, acaba que a gente não tem contato. Então, é bom prestar atenção nisso aí, pessoal. Voltando para nefro, então, eu queria perguntar uma coisa que me chama atenção na Austrália, porque de uma certa forma a Austrália tem uma característica parecida com a do Brasil, que, que é há lugares que tem pessoas e são pessoas de difícil acesso, né? Porque as distâncias são muito grandes, muitas vezes entre os centros na Austrália. E como que a terapia chega nessas pessoas longe dos centros urbanos aí, Pedro? A Austrália, Lucas, é um país cuja população está concentrada nas costas, né? Costas leste e oeste, principalmente na leste, né? Alguns estados, como você mencionou aí, o difícil acesso e por serem remotos, como por exemplo o Northern Territory e até o Western Australia também, são áreas onde a população tem uma dificuldade no interior de acesso ao sistema de saúde, principalmente ao sistema de saúde especializado, né? Obviamente eles têm um hospital básico que atende às principais emergências e problemas médicos, mas menos especializado. Mas muitas dessas barreiras na nefrologia, elas são amenizadas pela telemedicina. O paciente ele é avaliado pelo médico da família, que aqui é uma especialidade médica, e a gente chama os médicos da família aqui de General Practitioners, ou GPs, que é a abreviação do General Practitioners, e eles trabalham em conjunto com o nefrologista que está à distância. Então, se a gente tem um paciente numa área remota, o paciente vai estar na sala sendo avaliado pelo JP e a gente, como nefrologista, do outro lado da câmera, em telemedicina, conversando com o paciente, e se houver algo de exame físico e alguma esclarecimento médico necessário, o JP vai estar do outro lado da linha junto com o paciente para esclarecer. Em alguns estados, e por exemplo na Western Australia, eles ainda têm uma subespecialização do General Practitioner, que os médicos da família vão se especializar em doenças renais. E eles chamam esses médicos de Renal GPs, que seriam os médicos da família renais. Aqui em Queensland, eu tive a oportunidade de coliderar um projeto parecido, e a gente recrutou 2 médicos da família e treinou eles em um currículo em doenças renais. Então, nós desenvolvemos um currículo de aprendizado teórico-prático para essa finalidade, e a gente já tem resultados preliminares desse projeto, e que hoje esse projeto já faz parte, já foi integrado como uma assistência essencial no norte de Brisbane. Esses médicos da família, nos nossos dados preliminares que a gente avaliou, eles conseguiram reconhecer precocemente a doença renal crônica, conseguiram fazer um estadiamento apropriado, fizeram bons encaminhamentos, inclusive encaminhamentos para biópsia renal através do nefrologista, e aí chegamos a diagnósticos de glomerulonefrites. Foi muito interessante essa parte do projeto. E a outra parte, do outro lado da moeda, é a satisfação dos pacientes. Os pacientes ficaram extremamente satisfeitos com o serviço que eles receberam, mesmo não recebendo de um especialista, recebendo de um médico da família com uma subespecialização. E, além disso, os pacientes viajaram em cerca de 25 minutos a menos para cada visita de ambulatório. Isso é muito interessante, principalmente para os pacientes que têm dificuldades de transporte, né? Então, e além disso, aqui na Austrália tem outras iniciativas. Aí a gente está falando não mais de atendimento ambulatorial, nós vamos falar agora das terapias renais substitutivas, né? Tem iniciativas como, por exemplo, o Purple Truck. É muito legal o Purple Truck, porque ele é financiado e organizado por uma instituição não governamental que chama Purple House. Para você ter uma ideia, é um caminhão mesmo, um caminhãozão, que tem toda uma estrutura de purificação de água, pré-filtragem, de osmose reversa, e 3 cadeiras de hemodiálise que consegue servir aí 12 doentes por semana.
Então, esse busão, o Purple Truck, ele vai para as áreas remotas e é ali que os pacientes das áreas remotas vão receber o tratamento de hemodiálise. E além das diálises móveis, assim, tem um grande estímulo que as terapias renais substitutivas sejam domiciliares, particularmente com a diálise peritoneal e com a diálise domiciliar, com a hemodiálise domiciliar. Então, uma média geral do país é que cada serviço tenha aproximadamente 30% em diálise dos pacientes em TRS em peritoneal. Alguns serviços chegam a 50%. Só um parênteses pro ouvinte, você tá ouvindo certo mesmo, viu? É hemodiálise domiciliar, viu? Desculpa, Pedro, pode continuar. Isso mesmo, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, é, é, sobre a diálise domiciliar também. E cerca de 10% estão na HD domiciliar mesmo. Alguns centros, isso varia de 4% a 13% na Austrália, na última análise de dados que a gente teve acesso pelo Ansdata, mas tem um principal foco, atender essas populações que são mais remotas, mas também reduzir custo, porque as domiciliares custam menos do que as terapias hospitalares ou nos centros de diálise. Que é um dado interessantíssimo e revelador, né? Que a diálise em casa acaba custando menos aí na Austrália do que a diálise em center, né? Ou nos centros. Mesmo você deve ter se surpreendido a primeira vez que tu leu esse dado. É verdade. Acho que quando eu cheguei aqui, eu tinha pouca experiência nas terapias domiciliares, mas principalmente na hemodiálise domiciliar e fui me aprofundando e estudando um pouco mais sobre isso e foi uma coisa que realmente me chocou um pouco, porque a gente pensa numa estrutura muito maior a ser desenvolvida no domicílio daquela pessoa para atender um doente em relação a você já ter toda uma estrutura num centro de hemodiálise, mas não, ela já tem análise de custo e ela custa menos do que a in-center. Bueno, até agora eu estava falando que o Pedro, ele estava botando ele numa situação boa aí, que ele estudou aí com o prêmio Nobel aí da medicina, e agora eu vou ter que complicar um pouco a vida dele, né? E eu tenho que te perguntar, Pedro, é sobre o dia a dia, né? Qual é o tipo de desafio que tu encontra aí no teu dia a dia como nefrologista? E tem alguma coisa além do que se faz por média no Brasil que é esperado de um nefro australiano aí que te chame a atenção aí como uma habilidade da nefrologia australiana? Essa é uma boa pergunta aí, Lucas. Eu acho que o principal desafio, na minha opinião, são as horas de trabalho que são bastante compactadas aqui na Austrália. Aqui, o nefrologista que trabalha no serviço público em período integral, ele trabalha 40 horas por semana. Obviamente que tem alguns adicionais de horas aí quando se faz um plantão noturno, à distância ou uma cobertura de final de semana, mas no geral são 40 horas por semana. Então o desafio é a gente tem que ser efetivo e eficiente o suficiente para e manejar bem o tempo para fazer tudo que precisa fazer nesse período. Às vezes a gente pode solicitar uma hora extra, mas tem que ter uma justificativa bem adequada, assim. No dia a dia, eu acho que o nefrologista australiano se ocupa bem menos de IRA do que de injúria renal aguda do que o nefrologista no Brasil. Aqui as diálises de agudos na UTI elas são responsabilidade do intensivista. Nós nefrologistas somos chamados quando a IRA não tem recuperação e o paciente já está estável para transicionar de um modo contínuo para uma hemodiálise intermitente, ou até mesmo quando os intensivistas recebem um paciente nosso de programa de diálise e que, obviamente, estão estáveis o suficiente para fazer uma hemodiálise intermitente. O grosso mesmo do nosso dia a dia está no manejo de doença renal crônica e glomerulonefrite, que, por incrível que pareça, é a segunda causa de doença renal crônica na Austrália. A primeira é diabetes, e você iria achar que era hipertensão, como eu achei quando eu vim para cá,
mas é glomerulonefrite a segunda causa de DRC aqui. O transplante renal tem crescido bastante na Austrália nos últimos anos. Os grandes centros estão fazendo um transplante muito complexo de incompatibilidade ABO, de pacientes altamente sensibilizados então isso é uma outra habilidade que você precisa, inclusive, para trabalhar tanto nas áreas metropolitanas quanto nas regionais, porque nas regionais, apesar de você não realizar o transplante, você acaba cuidando dos doentes que saem de alta do hospital terciário pós-transplante. Com relação à nefrologia intervencionista, isso varia de centro para centro. Alguns centros aqui chegam a fazer os catéteres tunelizados, o Shiley, como alguns centros no Brasil chamam, e outros chamam duplo lume de diálise, né? E tem centros aqui fazendo TENCOF e até angioplastia de fístula, mas são 1 ou 2 centros que fazem angioplastia de fístula. Mas é esperado que o nefrologista, pelo menos, faça biópsia renal, e isso é uma habilidade do dia a dia do nefrologista. A outra área que é importante também de atuação aqui do nefrologista é o que a gente chama de Kidney Supportive Care, que seria um nefropaliativista. Isso é uma subespecialização da nefro aqui. E é uma área de grande demanda na Austrália, principalmente pela população ser uma população bastante idosa. Então, a gente tem muitos pacientes em tratamento conservador da doença renal crônica que são vistos pelo Kidney Supportive Care. E, além disso, só para finalizar, eu acho que tem uma grande tendência na nefrologia australiana de os nefrologistas serem pesquisadores clínicos, principalmente na nova geração de nefrologistas aí, com um grande número de pessoas em programa de doutorado e com vínculo acadêmico. É quase que você sai da residência, se você não tiver vinculado a um programa de PhD, você nem consegue o emprego. Bom, exatamente o contrário do Brasil, então, onde majoritariamente agudos, né? Agudos, doença renal crônica, estadio terminal, clínicas de diálise, o ganha-pão do nefrologista. E uma especialidade extremamente assistencialista e muito pouca pesquisa, né? Tem algum tipo de falta de recurso ou sobrecarga de trabalho aí, Pedro? Eu já trabalhei aqui em 4 serviços até o momento. Em 2 serviços foram em áreas metropolitanas e em 2 serviços em áreas regionais. Eu posso te dizer assim que praticamente a estrutura disponível em ambos os tipos de serviço ela é a mesma. Vou dar um exemplo assim um exemplo de um tratamento de glomerulonefrite, por exemplo, o rituximab, que ele fica disponível até em áreas regionais mais distantes em menos de 24 horas ou até 48 horas em alguns lugares para você tratar uma vasculite por ANCA ou até mesmo uma glomerulonefrite membranosa. Você consegue fácil acesso à medicação. Em um dos serviços onde eu trabalhei, a gente já fez até plasmaferese no hospital regional, sem transferir o paciente para uma área metropolitana e um paciente que tinha uma síndrome pulmão-rim. Com relação à sobrecarga de trabalho, eu acho que isso aumentou um pouco recentemente. Acho que é um padrão mundial, né? Principalmente com o Covid. Mas a gente tem observado um aumento da demanda pelas terapias renais substitutivas aqui. Na Austrália, 1 em cada 10 australianos tem pelo menos um marcador de doença renal crônica. E a doença renal crônica é muito mais prevalente aqui pela população idosa e pelos aborígenes também. Então, apesar de todo esse trabalho excelente aí do nefropaliativismo, a demanda por terapia renal substitutiva tem crescido bastante nos últimos anos. E alguns serviços aqui de nefrologia, por exemplo, eu citaria o Northern Territory, eles estão sob grande pressão assim
por demanda de terapia renal substitutiva. E isso tem a ver com, como eu já tinha dito antes, a alta prevalência da doença renal crônica nos aborígenes. São, só para curiosidade, né? Tem várias razões aí pelas quais os aborígenes têm maior prevalência, incidência e prevalência de doença renal crônica. Eles têm uma reduzida massa nefrônica já, isso é sabido, tem uma alta prevalência de diabetes, hipertensão e obesidade nessa população, e tem uma redução ao acesso deles aos serviços de saúde, tanto pelo tipo, pelo gap cultural e pelo gap também de eles serem menos privilegiados socioeconomicamente, sabe? Em termos do arsenal que a gente tem de medicações na nefrologia, ele é todo subsidiado pelo governo federal, então não tem grandes diferenças daqui e dali. Então, o paciente hoje com doença renal crônica, ele já tem acesso pelo Medicare a medicações como as glifosinas e o Tolvaptan. A gente não tem nenhuma dificuldade para prescrever isso no dia a dia, não. Tô adaptando o dia a dia, então. Tolvaptan no dia a dia para a doença renal policística autossômica dominante. A maioria dos doentes do nosso centro já faz uso, já está em Tolvaptan, a não ser quando eles não toleram. Top. Tenho que te perguntar uma outra coisa que deve estar rondando a cabeça do ouvinte, que é a prescrição da diálise domiciliar. A diálise domiciliar, ela tem muitas limitações, né? Principalmente na aptidão dos pacientes que você está prescrevendo e está colocando em hemodiálise domiciliar. As barreiras e, consequentemente, os critérios de seleção restritos, eles diminuem um pouco a aptidão e como o paciente ou qual paciente vai poder fazer a hemodiálise domiciliar. Mas eu acho que o primeiro passo é você oferecer ao paciente que é potencialmente apto, né? É você ter essa conversa com o doente, ele saber, com o paciente, e ele saber que essa opção existe se ele é um paciente possivelmente apto. Geralmente são pacientes mais jovens, com alto grau de independência, eles têm que ter, obviamente, uma acuidade visual boa, né? E o domicílio deles, a casa deles, tem que ter uma estrutura adequada para hemodiálise domiciliar. Mas isso tudo é avaliado por uma equipe multidisciplinar, então são enfermeiros, médicos que participam dessa equipe e que tem, inclusive, uma ferramenta que a gente usa a ferramenta japonesa, que é o J-PET, né? Que dá um guia para a gente sobre a aptidão do doente em poder fazer a hemodiálise domiciliar. Então, uma vez que o paciente é considerado adequado, né, e apto a fazer, eles vão dialisar em center por 4 a 12 semanas, e durante esse período é bem variável, né, como eu disse, de 4 a 12 semanas, porque vai depender da habilidade individual de cada doente para poder aprender mais rápido ou não a hemodiálise, né? Porque eles são treinados, inclusive alguns pacientes são treinados até a hemodiálise domiciliar noturna. Eu acho que uma coisa assim que deve estar passando pela cabeça das pessoas que estão ouvindo e o tratamento de água, né? Porque isso está sempre na cabeça do nefrologista sobre a água. Bom, a qualidade da água da torneira daqui ela é boa, então é uma água potável da torneira. Além disso, a casa dos pacientes são adaptadas, então a gente coloca uma filtragem pré-osmose e coloca uma osmose reversa pequena, parecida com essas que a gente usa para hemodiálise de agudos em UTI do Brasil, quando a gente está fazendo uma hemodiálise intermitente. Os testes de água são parecidos com o que a gente faz na rotina das clínicas de diálise, e todos os pacientes eles usam dialisadores de alto fluxo, com hemodiálise convencional. A gente não faz HDF em casa, pelo amor de Deus, HD convencional com dialisadores de alto fluxo.
Temos muitos pacientes dialisando, a maioria em dias alternados, né? Então, dá 7 sessões a cada 2 semanas. Em média, 3 a 4 horas e meia ou mais. E eu acho que em 2017, a última análise que eu tenho acesso de dados, quase 90% dos pacientes dialisavam mais de 12 horas por semana. E a proporção desses pacientes fazendo mais 5 sessões tem caído um pouco, mas ainda tem pacientes fazendo mais sessões. Eu acho que outro ponto importante é o acesso vascular, né? Os pacientes que a gente manda para hemodiálise domiciliar, eles têm fístula ou enxerto. Raramente eles vão com catéter tunelizado para casa. Catéter de duplo lumen quase uma regra aqui na Austrália, que o paciente não tem alta do hospital com catéter não tunelizado. Então, se o paciente vai para casa com um catéter de hemodiálise, esse catéter, ele, por regra, ele tem que ser um catéter tunelizado. Mas eu, pessoalmente, eu nunca mandei um paciente para hemodiálise domiciliar com catéter. Todos os pacientes são com fístula mesmo, e eles funcionam a própria fístula. Eles são ensinados a fazer a bottom hole ou rope ladder, eles funcionam a fístula, eles preparam a máquina de diálise, eles administram as medicações como ferro, eritropoetina, e até coletam sangue uma vez por mês e centrifugam em casa antes de trazer o sangue para a clínica de diálise ou para o hospital. Então, eles têm... A grande vantagem é que eu não tô ouvindo isso sozinho. Que o cara centrifuga o próprio sangue, leva, tá bom. Por isso que não é uma forma de terapia que é para todos, né? Mas ainda assim, se você for pensar que chega a 14% das TRS em alguns centros, é significativa a proporção de pacientes que estão em hemodiálise domiciliar, né? Sensacional, hein, Pedro? Porra, 14, 15% de pacientes se puncionando e levando o próprio sangue lá para os... Bueno, Pedro, grande entrevista, tá? Já se despedindo, eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir 2 ou 3 vezes essa entrevista e eu me incluo, tá? Eu gostaria que tu comentasse com o pessoal em casa alguns pontos positivos da nefro australiana e da nefro brasileira para ter um paralelo, assim, te botando de novo no paredão aí complicado. Tá. Lucas, eu acho que para finalizar, eu queria ressaltar que, assim, que alguns dos pontos positivos aqui, talvez seja o principal ponto positivo, na minha opinião, são as condições de trabalho do nefrologista na Austrália. A remuneração e o estilo de vida são bem legais, assim, como se diz aqui, a work-life balance, né? O outro aspecto positivo é você poder desempenhar várias funções dentro de um único vínculo empregatício. Então, eu tenho só um vínculo empregatício no Queensland Health, mas dentro do Queensland Health eu sou clínico, pesquisador e acadêmico. Então, esse talvez tenha sido o principal atrativo para mim em poder fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo aqui na Austrália. Eu acho que a Austrália tem evoluído bastante a comunidade nefrológica, tanto de acadêmicos, de cientistas e clínicos, com alto impacto, assim, mundialmente falando, num aspecto mais amplo de pesquisa, de assistência e de liderança também. Acho que nos últimos tempos a nefrologia aqui tem focado bastante no impacto das ações, das nossas ações no dia a dia, né? A gente tem tentado responder perguntas clínicas relevantes com ensaios clínicos, com implementação de pesquisa na prática clínica e até mesmo com registro de dados e prestação de serviço. Eu queria ressaltar 2 pontos assim que eu acho que são highlights para a nefrologia aqui da Austrália.
que é a Green Nephrology, né, que é a nefrologia verde, traduzindo ao pé da letra, que é a nefrologia sustentável, que isso tem sido um dos principais tópicos de todas as sociedades mundialmente para os próximos anos e dos planos de a gente fazer uma nefrologia mais sustentável e emitindo menos CO2, né, no ambiente, porque se a gente for pensar, qualquer serviço de saúde ele é um serviço que produz muito CO2, né? Ele causa muito impacto no meio ambiente. Então, eu acho que essa conscientização para os próximos anos, e a Austrália tem liderado isso no mundo, é muito legal. Além disso, eu acho que a outra coisa que eu acho bem legal são os diferentes modelos assim de assistência para os pacientes renais, né? Principalmente os pacientes com doença renal crônica e focando no tratamento, na identificação precoce, no uso mais difundido dessas medicações que a gente está vendo nos últimos estudos que estão impactando na progressão da doença renal crônica de uma maneira positiva, né, ou retardando a progressão da doença renal crônica. Muito bem, Pedro, a família Nefropapers agradece a oportunidade de falar contigo. Não se surpreenda se aparecer uma mensagem aí no próximo ano, te convidando para um podcast sobre Green Nephrology ou nefrologia domiciliar, né, hemodiálise domiciliar. E fica aberto o nosso canal aí de comunicação com a galera que, assim como nós, ama nefrologia. E bom dia, radiodiálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.